O que me inspira a ser a mulher que sou é ser apaixonada pelaquilo que faço. É muitas vezes colocar o coração antes da razão. Eu me inspiro em mulheres fortes, determinadas e objetivas. Eu me inspiro em mulheres que batalham pela sua sobrevivência e de seus filhos. Me inspiro em mulheres que, assim como eu, tentam construir um mundo mais solidário, a proporcionar dignidade e qualidade de vida a crianças, adolescentes e suas famílias, para que possam ter um futuro feliz, cheio de oportunidades e de esperança. Quero cumprimentar a todas as mulheres, em especial pelo Dia Internacional da Mulher, mas reconhecer o trabalho das lideranças, das mulheres à frente das suas famílias, nas organizações, nas empresas. E esse trabalho forte de liderança feminina, ele é resultado do profissionalismo, da busca permanente pelo desenvolvimento das habilidades. E hoje na gestão nós estamos fazendo parte de um grupo de mulheres que tem uma liderança importante, fazendo gestão nas instituições em razão de todo esse esforço de desenvolvimento e também de agregar a sua formação, o desenvolvimento e essa inteligência emocional que faz a diferença no dia a dia das nossas organizações. A mulher tem um papel estratégico e importante e juntos, homens e mulheres, fazemos a diferença. Parabéns a todas as mulheres. Boa noite. Através dos depoimentos das nossas associadas de São Borja e também aqui de Santa Rosa, a Yassanã de São Borja e a Vanderly aqui de Santa Rosa, nós podemos nos inspirar ainda mais nesse dia. E também a gente percebe que as mulheres não são estáticas. As mulheres, elas são como elas são. Algumas inspiram mais pela emoção, outras mais pela liderança, pela transformação, pela inovação. Algumas são mulheres, mães de família, donas de casa, do lar, empreendedoras e executivas. E hoje está aqui conosco a Cláudia Schulz. Cláudia, seja bem-vinda. A Cláudia vai falar um pouco para nós hoje aí sobre o empoderamento feminino, sobre a mulher do futuro. E a minha primeira pergunta, Cláudia, para ti é isso. Quem é essa mulher? Porque você, Cláudia, como coaching, como psicóloga, especialista em autoconhecimento, pode nos trazer muito mais informações sobre isso. Está contigo aí. A primeira pergunta para ti é: quem é essa mulher do futuro e qual é o papel dessa mulher no futuro? Boa noite, Letícia. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando esse momento tão especial preparado, né, pela cooperativa, para a gente falar de nós, mulheres, seres tão especiais, tão importantes. E é uma super pergunta, né? Quem é a mulher do futuro? Então, o meu convite é, quando a gente vai falar sobre futuro, é muito importante, Letícia, a gente olhar para o passado, né? E entender o que nós, mulheres, conquistamos, né, nesses últimos anos. Eu entendo que o Dia Internacional da Mulher é um dia incrível e muito especial, mas para mim, o meu convite a partir de hoje é que nós possamos comemorar esse dia todos os dias. Afinal, nós tivemos grandes conquistas, né? Conquistas... se a gente for aqui atrás um pouquinho, lá na nossa mãe, né, na nossa avó, e que tal, né, eu convidar todas as mulheres para conhecer um pouquinho da história da sua bisavó? Será que é diferente? Será que a gente fez movimentos? Será que a gente saiu do lugar? Né? Então, para mim, esse dia, essa data, é uma data que a gente precisa comemorar as nossas conquistas. E a mulher do futuro é a mulher que pensa,
E é a mulher que se autoconhece. É a mulher que decide o que é bom para ela, né? Se é ser mãe, ser executiva, viajar, trabalhar, né? É a mãe que compõe a sua história. Eu acredito que, de forma alguma, a gente quer aqui trazer notícias tristes, né? Não é esse o objetivo, né? Mas a gente precisa comemorar o fato de que nós podemos escolher. Essa é a mulher do futuro. E é incrível quando a nossa primeira convidada, né, fala sobre a emoção, de colocar a emoção em primeiro lugar. O quanto nós, mulheres, nos nossos papéis, na nossa profissão, no nosso dia a dia, a gente leva tanto coração nas coisas, né? Tanta sensibilidade, tanta força. E o quanto nós precisamos lembrar, tá? Eu estou aqui para lembrá-las da potência que nós somos. Que responsabilidade, né? Então, para mim, a mulher do futuro é o que ela quer ser. O que você quer ser? Então, volta para o passado e começa a conquistar tudo que você, nessa jornada, todos os movimentos que foram feitos. Então, se tiver homens aqui, né, assistindo, meninos, né, sejam bem-vindos, mas a pergunta que tem vindo muitas vezes é: o futuro é das mulheres? E eu diria que sim. O futuro é das mulheres, é dos homens, mas a gente vem com uma potência muito grande, a gente vem com muita qualidade, com muita força, assumindo papéis muito estratégicos, muito importantes. Uma outra pergunta para ti, Cláudia, é: quais as crenças que sustentaram o feminino até o momento? Bom, nós temos quantas horas? Gente, assim, o que são crenças? Eu acho que é bem importante a gente entender, assim, o que são crenças, né, Leite? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita sobre si mesmo. Tá? Então, assim, é tudo aquilo que existem alguns professores na nossa vida, tá? Professores de autoestima, professores de autoconfiança, professores de autossuficiência. Eu gostaria até de falar sobre essas três camadas que permeiam aí a feminilidade, o nosso espaço. E esses professores são os nossos pais, né? E eles nos ensinaram sobre questões básicas de vida, né? O que a mulher pode e o que a mulher não pode fazer. A gente sabe que tem coisas que são um pouco veladas para o feminino, né? E aí, assim, o que a mulher pode a nível profissional, o que a mulher pode a nível de sexualidade, o que a mulher pode fazer a nível de vida, de imagem. Fecha a perna, menina, não fala alto, isso não é coisa de menina, mulher não pode agir dessa forma, né? Então, nós sustentamos emocionalmente ainda, né? A neurociência está aí para comprovar isso para a gente. Neurociência é ciência, né? A própria psicologia, que nós mulheres ainda atendemos muito dessas crenças, né? E aí eu vivo aí 12 anos trabalhando em várias empresas, empresas pequenas, empresas grandes, aonde os diretores, a sociedade, o mundo está convidando a mulher para assumir cargos de liderança, para assumir cargos executivos. Então, a gente está precisando, nesse momento, ressignificar crenças de que a mulher é sensível, de que a mulher é mais fraca, de que a mulher não pode assumir determinadas funções, né? Determinados cargos. E aí, de repente, a gente está começando a ver muita mulher aí. Eu tive o prazer e a honra de acompanhar uma questão histórica, né, que uma mulher assume né, todo o conselho agronômico do Brasil, né? Então, assim, poxa, mas o agro é masculino, né? Quem disse? Né? Hoje nós temos uma mulher à frente de todo o processo. Então, quer dizer, o convite está sendo para nós, mulheres, entendermos até onde queremos chegar. E não é até onde podemos chegar, é até onde queremos chegar. Né? Porque a gente pode, nesse processo, a gente pode se vitimizar um pouco, né? Ah, não, mas ainda tem muito isso ou muito aquilo. Gente, é o que você quer, né? E é os movimentos que você vai fazer para chegar lá.
né? Então, nós temos duas crenças básicas que precisam ser ressignificadas, tá? Uma é que o homem é protetor e a mulher é cuidadora. Acredito que... Eu gostaria que o público lá visse os olhares aqui que nos foram dados, né? Mas essa é uma crença global, é central. O homem protege, o homem... E nós, mulheres, fomos criadas muito no conto das princesas, né? De que nós vamos encontrar um homem que nos proteja e que nos dê uma família, nos dê uma estrutura. E por que nós, mulheres, não podemos ter essa estrutura? Né? E por que o homem não pode ser cuidador? Né? E aí a gente começa a dividir as coisas. Não, o homem é quem protege e a mulher é quem cuida. E a gente está vendo que não é bem assim. Né? Eu tenho tido a honra de receber muitos homens no meu consultório e quando eles começam a chorar, se emocionar em determinados pontos da vida deles, eles me dizem, desculpa, eu não deveria estar chorando. E eu digo, por quê? Por que não? Por que homem não pode chorar? Ah, o pai dizia que homem não chora. Né? Então, mulheres, né, que estão nos acompanhando, eu acho que nós temos uma grande jornada de autoconhecimento acerca da história, acerca das crenças milenares, né? Acerca de toda a constituição da humanidade, assim, para a gente se reconhecer como mulher. Né? Cláudia, tu falando, eu estava pensando, até no nosso trabalho, enfim, na empresa a qual eu faço parte, e a gente percebendo, assim, essa questão feminina, e também os homens, né? E aí, os homens buscando mais um lado sensível, né? Usando a sensibilidade para perceber as coisas. Porque, por exemplo, antes nós tínhamos muito mais aquela questão de comando, controle, punição, né? Que era um formato realmente onde dava certo. Né? Há anos atrás isso dava certo, funcionava muito bem. Mas que a partir desse momento isso não funciona mais. E aqueles homens que eram acostumados com esse formato de fazer uma gestão, não serve mais. Então, essa parte também que tu traz do feminino, esse feminino ele também está no masculino. Né? Ele está no masculino total. Porque essa sensibilidade de perceber a equipe, se a equipe está bem, se o colaborador, quando chegou para trabalhar, está tudo em ordem. Né? Não é só um número, não é só um resultado. São as pessoas que fazem as coisas acontecer. Né? Então, quando os homens ou as mulheres, e aí serve para ambos, começam a prestar atenção nisso e perceber que, opa, as pessoas, são as pessoas que nós precisamos acreditar nelas. Tudo muda, né? Tudo muda. Eu acho que é tudo coletivo, sabe? Quando a gente fala assim que o homem está no feminino e o feminino está no masculino, gente, isso é totalmente comprovado, yin e yang, né? A gente tem polaridades, né? Nós temos o sol, nós temos o dia e a noite, nós temos o frio e o calor, nós temos, né? E nós temos o masculino e o feminino dentro dos mesmos contextos, tanto que existe um lado nosso de hormonal masculino e feminino, né? E assim, se nós formos olhar na história, Letícia, a gente vai ver que nós tínhamos o capataz, depois nós tivemos o chefe, e agora nós temos o líder. Né? Então, muda em todos os contextos, né? E eu falo muito nos treinamentos para homens e para mulheres, né? Que na época das cavernas as informações andavam a 4 km por hora. E depois veio, né, a revolução agrícola e as informações começaram a andar a 90 km por hora. E veio a revolução industrial e as coisas começaram a andar, né, a 100 e poucos quilômetros por hora. E hoje nós estamos na revolução da informação, da tecnologia, onde a gente está com... Né, essa informação muda a todo momento, mas a 18 mil quilômetros por segundo. Então, se nós, como humanos, não nos reinventarmos, se nós, como feminino, ficarmos naquela posição, e aí eu falo muito sempre lá no meu Instagram sobre autorresponsabilidade, né, sobre assumir os novos papéis, sobre as mudanças que estão acontecendo, sobre o homem ser mais aberto, né, mais sensível, sobre a mulher ser mais forte, se sentir mais forte, e o quanto esses papéis se complementam, porque nenhum vem para eliminar ninguém, né?
Ninguém vem para eliminar ninguém. Com certeza. E aí tem uma outra questão assim que também fica, né? Porque a gente fala em feminino e fala em feminismo. E aí é um assunto às vezes polêmico, o feminismo, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco para nós disso, tu falou um pouco do feminino, e esse feminismo para ti, assim, como é que tu percebe isso? Particularmente, a minha opinião é de que a gente não precisa viver nenhuma posição radical das coisas, né? A gente teve, para mim, a Revolução Feminina foi uma das revoluções mais bem-sucedidas, tá? Porque se a gente realmente voltar na história, tranca a live aqui, porque aí vai ficar feio. Porque nós mulheres, realmente, se a gente for para a época de Aristóteles, a gente vai ver que eram primeiro os gregos, depois os escravos e depois as mulheres. Nós não éramos seres humanos de direito, nós não éramos nem considerados seres de existência plena. Né? Então, eu acho que algumas mulheres fizeram um papel muito importante para que, né, para que estivéssemos aqui, né, para que a gente esteja fazendo o que a gente está fazendo. Então, não sendo radical, eu acho que foi um movimento incrível, né? Foi um movimento que nos trouxe vários direitos de ser igual, né? De representatividade social, de igualdade de salários, de igualdade financeira, de autoestima, da mulher poder sair na rua, da mulher poder pensar, né? Da mulher poder dar a sua opinião. E a gente ainda vê hoje, por incrível que pareça, eu ainda atendo muitas mulheres que ainda sofrem muita violência física e emocional. Né? Então, é uma conquista, sim, a gente não pode colocar isso debaixo do tapete, né? E nós, mulheres, precisamos assumir que isso é muito positivo. E os homens estão percebendo o quanto isso é positivo. Né? Então, acredito que foi uma das revoluções mais bem-sucedidas. Também acredito nisso. Cláudia, uma outra questão. Tu trouxe a parte ali agora na tua fala, da parte financeira também, né? E nós trabalhamos numa instituição financeira. Como que você orientaria as pessoas, as mulheres, os homens que estão nos assistindo nesse momento, de uma forma simples, mas que possam organizar sua vida financeira? E aí eu vou fazer um adendo, porque o que a gente percebe, né? Inclusive eu tenho amigas que passam por essa situação assim e não conseguem sair dessa situação. Que é, por exemplo, recebem o seu salário e no final do mês está aqui o meu cartão, está aqui. Quem administra tudo é o homem, é o marido. E elas têm essa vontade de se libertar. Poxa vida, eu preciso comprar um absorvente e eu preciso pedir dinheiro para o meu marido e o dinheiro é do meu trabalho. Como que eu faço isso? Como é que eu administro isso? Então, claro que a gente falando para amiga, tem um viés, enfim, a gente fala de uma forma mais amigável, e não que não seja uma forma amigável de nós falarmos agora, para quem está nos escutando e assistindo, mas que conselho, que orientação tu daria para essas mulheres e esses homens para poderem se organizar? Como tu faz isso para se organizar a tua vida financeira? Eu acredito que para falar sobre esse assunto a gente precisa fazer uma volta, tá? Nós mulheres, desde muito pequenas, e aí, Letícia, tu por favor me chama, tá? Se eu não te responder da forma como tu queres, tá? Eu vou fazer uma dinâmica aqui contigo, né? E as mulheres que estão nos assistindo também podem pensar lá. Quando a mulher engravida, né? Quando a mulher vai gerar uma vida e ela entende que essa vida é feminina, é uma mulher, é uma menina. Qual é a cor de roupa que é comprada? Rosa. Tá bom. Quando a mãe, né, vai gerar uma vida e a gente já sabe que ali vem um menino, né? Qual é a cor que o berço é comprado e as roupas? É azul. Azul. E assim, ó, né, Cláudia? E eu tô falando isso porque às vezes a gente diz, não, a gente compra um amarelinho, um branquinho, mas na verdade, ainda mais pura verdade, é o rosa e o azul. É isso. E acontece muitas vezes, né, da mulher engravidar e depois falar que foi menino e daí é menina e aí não comprou o rosa, né? Então a gente sabe o quanto a guerra do rosa versus o azul, ela é real,
né? Então, assim, eu estou muito feliz com o convite dessa palestra e com a sinceridade com que a gente está tratando os temas, né? Porque, então, desde o princípio, desde a geração, desde que essa menina está ali sendo concebida, a gente começa a falar sobre a princesa que vai nascer. E vai nascer uma princesinha, e essa princesinha vai ser muito linda e vai debutar, né? No tempo dos debuts ainda, né? E ela vai crescer. Ela agora até já é permitido que ela faça uma faculdade e ela vai encontrar um príncipe, Letícia, né? Ou um príncipe ou um grande homem. E ela vai casar e vai ter filhos. E esse grande homem vai administrar toda a vida dessa mulher. Até porque a sequência tem que ser, né? Tem que primeiro casar para depois ter filhos. Eu já sei por que tu tá rindo. Eu já sei por quê. Porque não aconteceu isso comigo. E era esperado de mim, no caso dos meus pais, né? Que eu casasse primeiro para depois ter filhos. E aí já fazia 10 anos que estava namorando. Imagina 10 anos de namoro, aí engravidei e depois eu casei. Qual foi o sentimento, assim, que você ficou em não responder às expectativas dos teus pais? Eu estava fazendo uma coisa errada. Então, por que eu estou fazendo essa volta? Porque quando eu falo de crenças, isso é crença, é o que foi entregado para a mulher, o que a mulher precisa ser, né? A mulher precisa ser a princesa. Eu sempre falo isso. Gurias, a gente foi criada para ser princesa, mas as mães esqueceram de criar os príncipes. Né? Até porque princesa sem príncipe não faz sentido, e príncipe sem princesa faz, né? Então, os super-heróis, eles são casados? Não, eles fazem a vida deles sozinho, né? Então, assim, basicamente, a gente recebeu as informações de que alguém viria para fazer isso pra gente, né? E que nós seríamos excelentes mães, donas de casa, e até daria pra gente trabalhar fora, sabe? Né? Vai lá, trabalha, às 6 horas esteja em casa para cuidar de quem? Do seu príncipe, né? O seu marido. E aí a gente não se empoderou, e aí essa live é sobre empoderamento, né? É o que a gente pode fazer de diferente, assim. Realmente, assim, quando eu falo ressignificar, é olhar para o que a gente faz, o que a gente foi convocado a fazer pela lealdade sistêmica dos nossos pais, né? Eu lembro do meu pai querido que está lá no céu e que eu amo demais ele, mas eu lembro da frustração dele quando eu não me encantei pelo lindeiro de terras, né? Porque já estava tudo esquematizado, sabe? Então, e aí eu resolvo sair de casa para estudar, para trabalhar, e aí ele me disse, só não me volta com um monte de filhos, né? Então, assim, uma mulher que sai de casa, que arrebenta com as crenças familiares e que vai botar a cara no mundo... Entende? Então, esse é o papel nosso, né, das mulheres, você trabalha para ter o seu dinheiro, para administrar o seu dinheiro. E mulheres, por favor, invistam uma parte do seu dinheiro, né? Deixem no banco uma parte do seu dinheiro, por favor, né? Mas assim, se você ganha lá seus R$1.000, então que você tenha uma administração do seu dinheiro e guarde 10% ou 20%, para que você também tenha uma liberdade financeira, uma independência financeira. Mas por que você entrega o dinheiro para o marido, né? Eu tinha uma cliente que ela me dizia, eu trabalho e entrego todo o dinheiro para o meu marido, porque ele fala que paga a maior parte das contas, então ele precisa ficar com o dinheiro. Só que daí toda vez que eu quero cortar o cabelo é ruim, porque eu tenho que pedir e ele acha que está sendo muito cara a minha cabeleireira. Pô! Em que lugar que a gente se coloca? Esse dinheiro é dela? Né? Então, e o convite aqui não é as mulheres saírem brigando com os maridos depois da live, né? Mas as mulheres refletirem, né? Fazer uma reflexão. Porque esse valor é da família, né? E quando tu administra isso em conjunto, e não ou é da mulher ou é do homem, né? E sim da família, vamos administrar isso junto, flui, funciona muito melhor, né? E aí entra o diálogo, né? Aí entra assim o conversar do casal,
né, o que a gente está fazendo, quais são os planos, para onde a gente vai viajar, quais são as, né, a família sentar e conversar, é não deixar o poder só para uma das partes, né, uma das partes decide, né, e aí eu me torno submissa, né? Totalmente submissa. E eu tenho uma pergunta agora, e a pergunta é o motivo dessa live. E a pergunta é: o que é ser a mulher da sua vida? As perguntas da Letícia são, assim, desafiadoras, né? Quando a gente fala seja a mulher da sua vida, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para as mulheres, né? Quando você busca a sua melhor versão, você busca a sua melhor versão olhando para o Instagram? Olhando para a barriga trincada da blogueira? Olhando para... quem me segue sabe, né? Lá no Instagram eu sigo 200 pessoas. Né? E já acho que sigo demais. Né? Dessas 200 pessoas, deve ter... Não sei se tem uma ou duas blogueiras. Né? Então, a minha dica a gente precisa... Em vez de a gente olhar para fora, Leite, olha para dentro. Quando a gente começa a entrar no Instagram e ver todas aquelas mulheres lindas, maravilhosas, perfeitas e cheias de filtro e cheias de, né, Photoshop, e que vivem disso e que têm suas rentabilidades baseadas num neuromarketing que convida elas, né, a despertar desejos nas mulheres, né, aí a gente nunca vai conseguir ser a mulher da nossa vida. Porque se vocês pararem para pensar, não existe nenhuma mulher no mundo igual a você. Não existe nenhum registro igual ao seu. Não existe. É justamente essa individualidade, é justamente essa diferença que te faz ser uma mulher, né, empoderada. E a gente fica ali fazendo 1000 procedimentos estéticos, e nada contra, porque também faço, mas tudo dentro de uma possibilidade, mas a gente fica tentando ficar com o nariz da Gisele Bündchen e com a barriga da Paola e com a coxa sabe? E aí fica insustentável, a gente se torna a mulher da vida das outras pessoas, menos a mulher da nossa vida. Então, quando a gente fala em ser uma mulher empoderada, ou quando a gente vê uma mulher empoderada chegando e a gente fala assim, nossa, uau, que mulherão, que mulher é essa? Certamente, assim, as primeiras apostas vão ser de que essa mulher, ela exala muita coisa externa, né? Muita coisa plástica, né? E, na verdade, para mim, a mulher da vida, da nossa vida, é a mulher que está organizada internamente. Sabe? Que tem muito autoconhecimento, que tem muita clareza dos seus valores, que sabe quais são suas características, que sabe quais são suas competências, que sabe quais são suas qualidades e que sabe o que ela agrega dentro da família dela, o que ela agrega na sociedade, aonde que ela transforma vidas, sabe? Então, eu conheço mulheres plasticamente não tão maravilhosas, mas se você ficar com elas assim 15 minutos conversando, você vai se apaixonar por aquela mulher, né? Porque ela consegue ser leve, ela consegue ser plena, ela consegue brincar até mesmo das suas próprias imperfeições, porque todas temos, né? Então, eu acho que quando a gente fala assim, a gente precisa ter autocuidado, e eu sempre falo sobre isso, meninas, passem um reboco na cara, né? Bota um batom, usa um salto alto, tudo isso vai melhorar. Né? Tudo isso vai te inspirar a olhar para o mundo de uma outra forma. Mas se a bagunça, se está tudo perfeito externamente e está uma bagunça internamente, não adianta. Tanto é que eu recebo muitas mulheres lá no escritório, no consultório, que falam assim, a mulher é perfeita, Letícia, assim, mas perfeita, sabe? E ela fala assim, eu sou o ó. Eu falo, o quê? Como? Né? Ou a mulher tem muito essa facilidade de se desqualificar, né? Eu falo muito sobre isso, então, né? A mulher tem essa questão assim, ai, que lindo o teu cabelo, mas olha, tem pontas duplas,
né? Que linda, você emagreceu, mas faltam mais 2 quilos, né? Ai, que lindo teu sapato, na promoção da loja, né? A gente tem uma autoestima assim, ó, gurias, bem bagunçada, sabe? E a mulher, e eu falo muito isso para as mulheres, né? Porque a mulher é o seu próprio veneno. Tá? Porque a mulher, é ela que julga a mulher. Eu brinco muito que as mulheres não se arrumam para os homens, as mulheres se arrumam para as mulheres, né? Então, a mulher, quando a gente vê uma mulher muito linda e ela tá de bem com a vida e você sente que a energia dela tá maravilhosa, é bem provável, assim, que você vai dizer, mas tá se achando, né? Essa aí se acha. Porque a gente não suporta que a outra mulher esteja bem. Quando, na verdade, seria importante que você chegasse para ela e dissesse, cara, qual é o caminho que tu fez? Né? O que tem aí nesse sorriso? Porque, bem da verdade, você pode estar usando um batom importado, mas se o teu sorriso não for bom... E não for verdadeiro, né? Exato. Porque, e aí falando um pouco, né? Seja a mulher da sua vida, eu acho que a mulher da sua vida também tem muito a ver com as verdades. Né? O quanto realmente a gente mostra aquilo que a gente é. E não aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos. Então, para mim tem muito disso, assim. E seja a mulher da sua vida é uma mulher que vai atrás, que vai estudar, que vai buscar, que está sempre participando da comunidade, inclusive, né? Ajudando. Olha só, o depoimento das 2 associadas lá do início são pessoas que são envolvidas na comunidade, são pessoas, e nós escolhemos elas, e tem muitas outras que poderiam dar depoimentos para nós aqui, muitas associadas, e não associadas também, porque tem pessoas que estão nos escutando agora que possivelmente não sejam associados do Sicredi ainda. E está tudo bem, porque agora a gente está falando da gente ser mulher, da gente, né, ser feliz do jeito que a gente é, do jeito que nós somos. E a gente seguir em frente. Esse negócio aí de, claro, a gente dá uma olhadinha, mas realmente essa mulher tá bonita mesmo, dá uma ajeitadinha aqui, até aqui a gente fica tentando achar uma postura para ficar mais adequada, assim, né? Mas não é isso. Não é essa parte externa, é o que está aqui dentro. É isso que vale. Eu falo muito do tripé, né? Que é corpo, que é essa parte externa, mente, né? Gente, assim, é impossível um ser humano ser pleno, uma mulher ser, se sentir feliz, se ela não tiver bons pensamentos, nutrir boas energias. Aí ela pode ter um corpo incrível, né? Mas se a mente não tá legal, não funciona. E espiritualidade. Que aí, né, Letícia, como tu falas, assim, das mulheres que vieram fazer esse depoimento tão incrível aqui, são 2 mulheres que têm uma representatividade gigante na sociedade. É o quanto você faz pelo outro, o quanto você ajuda o outro, o quanto você coopera com o mundo, com a sociedade, o quanto você colabora, né, com o sistema. Então, esse é o convite. Para que a gente consiga ser uma mulher completa, a gente precisa parar de correr atrás só de um caminho, assim, né? Cuida do corpo. Claro, a gente tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, arrumada. Cuida da mente, lê bons livros, nutre, estuda, se qualifica, vai atrás, cresce, executa, se mexe, né? Eu falo muito para as mulheres, se mexe, né? Sai do lugar, é um passinho que você dá, você já está fora daquela zona de conforto e faça o bem, sabe? Coopera com as pessoas, com os outros, né? É tão gostoso isso, tão gratificante. É muito gratificante. Cláudia, começou a surgir algumas perguntas aí para nós, e eu vou ler uma aqui para ti que está aparecendo aqui na tela. Com relação à pandemia, uma sugestão de como lidar com essa jornada profissional do lar, mãe de família. É muito interessante essa pergunta. Até nós abrimos uma caixinha essa semana no Instagram e veio muito, né? Eu acho que a gente está se cobrando muito.
A gente está numa autocobrança, assim, de que tudo tem que sair perfeito, né? De que a gente tem que dar conta de tudo isso. E muitas vezes, quando as pessoas me perguntam assim, como que você dá conta de tudo? E eu sou muito honesta e digo, eu não dou conta de tudo. Eu elejo prioridades, então elege prioridades, cria momentos com os teus filhos, cria momentos com a tua família. Se não é possível ver o pai e a mãe, a gente sabe que a gente está num momento que até o contato com os nossos familiares está, né, de certa forma restrito. Cria momentos, mas não se cobra tanto, não se cobrem tanto, mulheres. A gente tem na psicologia agora já estudos sobre o trabalho emocional que as mulheres têm, tá, Letícia? Acho que é bem importante colocar isso. As mulheres, elas trabalham 3 meses do ano, tá? Só para o seu lar, só para a doação na sua família. Então, assim, é como se nós tivéssemos 3 meses a mais de jornada tripla na nossa vida. Então, se a gente, como mulher, acha que isso não pesa, a gente está muito enganado. Então, gurias, eu não sou uma boa conselheira para isso, tá? Mas deixa a pia cheia de louça, sabe? De vez em quando, e vai deitar no teu sofá, e vai se fazer uma massagem. Convida o teu companheiro para te ajudar, conversa com ele, cria estratégias, né? Mas sai desse nível de cobrança, senão a gente vai enlouquecer. Temos mais uma pergunta aí, ó, da Evelise Mombach. Cláudia, fala um pouquinho da sua infância. É inspiradora, vai incentivar muitas. A Evelise é uma queridona lá de São Miguel. Ela foi minha colega de ensino médio, de ensino fundamental. E eu acho que é importante falar que a Cláudia, ela sai de um lugar de pouquíssimos recursos, né, Letícia? Assim, eu nasci no interior, na minha família, por parte de pai e de mãe, ninguém fez faculdade, ninguém cursou ensino superior, não existia recursos financeiros para isso. E era para casar, assim, com o vizinho, né? Ter uns 5 filhos e ficar por lá, né? E a Cláudia arrebentou todas as crenças, assim. Ela saiu de casa com R$20 no bolso, pegou um ônibus, veio para Santa Rosa, bateu de empresa em empresa, conseguiu um estágio do CIE. Morei com 5 meninas, dormi no chão durante 2 anos, porque eu não tinha dinheiro, nenhum recurso para comprar algum móvel, né? Então, eu consegui comprar um colchão e algumas roupas, e comecei a trabalhar, e comecei a acreditar que os sonhos são possíveis, comecei a acreditar que eu poderia, sabe? Então, é sempre muito bom voltar para São Miguel, é sempre muito bom me reconectar com aquilo e dizer para vocês, mulheres, eu acho que hoje é uma noite de muita força, que nós somos capazes, né? Porque às vezes as pessoas me dizem assim, Cláudia, mas você já é formada, você já tem uma carreira, você já tem um salário, é muito fácil falar desse ponto de vista, e não é esse o ponto, né? Então, assim, foram muitos desafios mesmo, né? Desafios do ponto de vista, assim, de que não tinha dinheiro para alimentação, né? Mas tinha muito sonho no coração. Então, eu incentivo muito as mulheres, assim, o que vocês querem, que competências que vocês têm para fazer isso acontecer. Né? Se a gente tem coragem, se a gente vai à luta, se a gente se mexe, a gente consegue. Olha só. Uma pergunta da Cláudia Milano Moser. Cláudia, poderia indicar livros para nos auxiliar nessa jornada do autoconhecimento? Livros é interessante, assim, porque eu sempre falo que o livro, ele chega até nós quando nós estamos preparados. Tem muitos livros. E eu acho que eu poderia indicar um livro que mexeu muito com a minha jornada, que é o Desperte Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. É um livro, eu digo para vocês que se vocês lerem esse livro, é uma bíblia, são 700 páginas, mas é um livro que desperta mesmo. Desperta nossa potência, desperta a nossa vontade. O Tony também conta a história de vida dele lá, do quanto da onde ele saiu e o que ele teve que fazer e como ele conseguiu chegar onde ele chegou.
Então, é um livro fantástico, assim, é um livro que eu indico de olhos fechados. Agora eu lembrei de um livro, O Velho Menino, tu já ouviu falar? Ah, muito bom. O muito Velho bom. Menino também. É um livro pequeno, mas é um livro inspirador, né? Do Tranjan, esse livro aí, muito bom. Também indico aí, é autoconhecimento, mas ele fala, ele não é especificamente de autoconhecimento, mas vai gerar algo diferente aí nessa leitura. Posso garantir. É, o próprio livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Que trabalha sobre crenças, né? Acho que é um livro, assim, muito inspirador. O Pai Rico e Pai Pobre, né? Que trabalha mentalidade, que trabalha autoconhecimento, que também vai convidar e convocar as mulheres a terem sua organização financeira, porque eu acho que uma mulher que tem organização financeira é uma mulher empoderada, né? Ela se sente muito mais poderosa. Então, são livros que eu super indico. Rico de Verdade também é um livro muito bom. Olha só, mais uma pergunta da Daniele Cristine Huckhauber. Essa já foi. Que é a questão ali da pandemia. E falando em pandemia, Cláudia, e a gente sabe que pandemia é um momento que a gente, né, já está vivendo há um ano, né? Há um ano que parece que faz, eu acho que uns 4, 5, mais ou menos assim. Não sei, eu tenho essa impressão que parece que faz mais tempo. Como é que tu acha que tu vai sair como mulher, como pessoa, dessa pandemia? O convite é para ser mais forte, né, Letícia? O convite como eu trabalho com autoconhecimento e eu falo tanto sobre olhar para dentro, né? A pandemia, ela simplesmente veio, nos colocou dentro de casa e nos convidou a olhar para dentro. E para perceber o quanto a nossa vida é interessante ou não. Né? E aí o grande, assim, o grande desafio está sendo, mas tudo que eu gosto está fora. Né? É porque tem um buraco muito grande dentro, né? Então, assim, como é ficar na sua companhia? Como é pegar bons livros, então, e aproveitar nesse período para fazer boas leituras? O quanto nós estamos nos qualificando nesse período porque nós temos mais tempo em casa? Né? Eu acho que, para mim, o grande convite é consciência e evolução. A gente precisa sair mais forte disso. E, assim, se questionar por que a nossa companhia não está tão interessante. Nossa! Meu Deus do céu. Eu fiz a pergunta, mas não era para pegar tão forte assim, nossa. Porque a gente fica buscando, né? A gente fica buscando. E aí talvez a gente vai entrar aqui num assunto eu trabalho muito a criança ferida, né? Os cursos de criança ferida, os cursos de autoconhecimento. Mas é porque a gente sempre entrega o poder da nossa felicidade para os outros, Letícia. E aí, mulheres, vamos pegar esse gancho aqui, por favor, né? O quanto a gente espera que o marido nos surpreenda, que o relacionamento seja com um príncipe, que a gente seja elogiado, reconhecida, amada. E o que a gente faz com a nossa companhia? O quanto a gente se sente feliz com a gente? Quantas vezes você se leva para jantar? Né? Às vezes as mulheres me dizem, como assim eu me levar para jantar? Sim, você tomar um bom vinho com você mesma. Essa não é uma cultura ocidental, essa é uma cultura oriental, né? Onde os nossos queridos japoneses nos ensinam tanto, né? Da meditação, do ficar em silêncio, do ficar consigo mesmo. Tudo bem, eu não estou dizendo que a pandemia é uma coisa legal. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente precisa se reinventar e olhar quais os recursos internos que nós temos, né, para fazer uma janta especial para a gente, para ler um livro gostoso com a gente, para olhar um filme, né, para limpar a casa, limpar as gavetas, para organizar as contas, para poupar um dinheiro assim que voltar tudo ao normal, então fazer uma ótima viagem, né? Eu acho que a gente pode pode visualizar a pandemia como uma oportunidade. Excelente. Olha só, temos mais uma pergunta aí da Michele Dorf-Schmidt. Cláudia, para onde olhar primeiro nessa busca do autoconhecimento? Para dentro. A gente precisa olhar para dentro. A gente tem aí uma massa de modelar que foi
os nossos principais princípios, as nossas principais crenças, todas as questões que norteiam a nossa vida foram formadas na infância. Tá? E é como uma massinha de modelar, o cérebro fechou, o núcleo duro fechou aos 12 anos mais ou menos, tá? Quando a dentição dos nossos dentes se tornou permanente, né? Então, a gente não evolui, nós não crescemos, nós não nos empoderamos, nós não geramos autoconfiança se a gente não olha para dentro. Tá? Tanto é que às vezes eu vou em alguns eventos e eu vejo profissionais assim incríveis, lindos, maravilhosos, quando é para pegar o microfone e o profissional diz: não, eu não. Já aconteceu assim de o profissional não subir no palco, né? Então lá dentro a criança está gritando: eu não vou para o público, eu não vou para o palco, eu não tenho coragem, eu não dou conta disso. Quantas vezes nós mulheres fazemos isso, né? Não, eu não, né? Às vezes eu convido as mulheres, né, que têm seus negócios, vamos para o Instagram, vamos falar, vamos se expor, vamos ser mais, né, participativa. Meu Deus, eu odeio a minha voz, eu odeio o meu jeito, eu sou feia, isso, né? Ou seja, gente, é o convite, a gente olha para dentro, verifica o que está doendo dentro de você, que depois isso vem para fora, né? E vem de uma forma muito linda. Temos mais uma pergunta aí, Elaine Teixeira. Como lidar com a separação, a solidão, filhos longe e a pandemia aos 59 anos? Elaine, você é muito jovem, 59 anos, né? A expectativa hoje, você está na metade da vida, então encontre gatilhos, encontre amigos, selecione livros, né? Faça videochamadas com esses filhos, pratique exercícios, né? Físicos, faça boas comidinhas para você, assista bons filmes, né? Foque nas coisas boas, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer, mas a gente precisa primeiro se reconhecer como, 59 anos, eu sou jovem, tenho uma vida pela frente, já criei bons filhos, então a gente precisa primeiro se reconhecer, né? Sair desse lugar de dor. E quem sabe, por que não, né? Uma boa terapia. Olha só. E a Vivian Rolleder: a motivação geralmente está dentro de nós. O brilho no olho, a coragem, a fé, o sorriso no rosto. Mas como aceitar internamente que nem todos os dias somos Mulher Maravilha? Vivian, existem 3 crenças centrais, tá? Nós nutrimos 3 crenças centrais. E quando eu falo de crenças, eu falo de ciência, tá? A TCC reconheceu que nós temos a crença do desvalor, do desamor e do desamparo. Tá? Dentro dessas 3 crenças centrais, existem ramificações de crenças. Então, para que a gente se torne a Mulher Maravilha, a gente precisa ressignificar essas três raízes, né? Porque muitas vezes a gente está com uma super ideia, mas a gente não tem o apoio de alguém, a gente fica naquele desamparo e não vai, né? Ou às vezes a gente tem um super projeto, mas a gente não se sente amado. Ai, não, mas meu marido não valorizou esse projeto, ele não me ama, ele não confia em mim. Então, assim, a única forma... E eu não estou convidando nós mulheres a sermos mulheres maravilhas, né? Eu acho que é uma boa analogia, mas a gente vem para o mundo real e tem dias que a gente fica triste, e tem dias que a gente fica magoado. A psicologia reconhece 27 emoções. Por que a gente quer sempre estar feliz, gente? Né? Nós somos humanos, a gente vai ficar chateado, vai ter dias que vai estar com tédio, vai ter dias que vai estar... Enfim... Então, primeiro a gente precisa reconhecer que tem 27 emoções. Depois a gente precisa olhar se tem alguma dessas crenças que trava o teu processo, que te deixa para baixo, né? Então, quando a outra né, participação da colega que falou aqui sobre a solidão, por favor, gente, a psicologia já está mais do que na moda.
né? Nós precisamos de ajuda psicológica, a gente precisa de terapia, a gente precisa falar sobre os nossos sentimentos. Por muitos e muitos e muitos anos, a psicologia era para loucos, né? E a psicologia é a solução de todos os pontos emocionais. Então, a gente precisa, quando a gente bate o dedinho, a gente vai correndo no médico. E por que quando dói aqui ou aqui o coração, a gente fala, não, vai passar, fica de boas, vai passar. É verdade. É verdade. Mas assim, ó, ela falou ali da Mulher Maravilha e não é nem tanto a questão da Mulher Maravilha. Mas o que tu faz assim de manhã cedo quando tu acorda e tu percebe assim, bah, hoje eu não tô num dia legal. Hoje não é meu dia, assim. Tu é daquelas que tu, tá, hoje não é meu dia, tá bem. Ou o que tu faz para te se animar nesse dia que de repente não é um dia que tu está tão bem assim? Eu vou ser sincera. Eu venho treinando isso há 9 anos. Tá? Então, fazem 9 anos que eu fiz uma formação e há 9 anos, todas as manhãs, eu tenho um momento meu de meditação e um momento onde eu lembro que eu vou morrer. Tá? Que a gente chama de momento mor, né? Então, assim, pouquíssimas vezes eu me permito entristecer diante dos fatos da vida. E isso não significa que eu sempre estou alegre, mas eu sempre estou muito consciente. Quando eu acordo um pouco mais triste, eu sinto a tristeza. Eu sinto, eu converso comigo, eu converso com a Claudinha, né, que a gente chama a minha criança interior. Eu tento entender o que está me trazendo essa tristeza. A tristeza é porque eu não atingi um determinado resultado, porque eu não tive um feedback positivo, ou porque eu não consegui determinada coisa, ou porque eu não vou poder viajar, ou enfim, eu converso com a minha tristeza. Eu não coloco ela debaixo do tapete. Mas, particularmente, eu tenho uma vontade muito grande de viver, sabe, Letícia? Então, assim, eu já perdi pessoas muito importantes na minha vida. E eu acho que esse é o ponto, assim. Eu já me permitia ir para um hospital, para uma ala do câncer, num dia que eu estava muito triste. Porque eu acho que sempre tem alguém precisando da gente, mesmo que a gente esteja triste, assim. Então, essa é uma reeducação dos meus pensamentos. Essa é a forma como a Cláudia lida. E eu vou saindo e distribuindo sorrisos por aí, que aí eu já vou ganhando um sorriso e já vou ganhando um abraço, agora não pode mais, mas enfim. Mas eu tenho... Quando eu estou muito triste, eu me permito sentir, mas eu tenho muita consciência de que é muito passageiro. Muito passageiro. Que forte, que forte. Olha só, Roberta Beta. Como fica a gestão emocional frente ao empoderamento e à exigência exterior de ser de ferro quando somos alma e coração? Roberta, acabamos de responder, né? Quando você está sentindo uma das 27 emoções, sinta, se permita sentir. Eu acho que nós temos um marketing muito, assim, agressivo de que a gente tem que estar feliz o tempo todo e a gente tem que ter a barriga tanquinho, a gente tem que ter o X carro, a X casa, né? Quando, na verdade, a gente está esquecendo de sentir as coisas simples da vida. Então, assim, o mundo nos convida a ser forte, a gente precisa, tá? E aqui, então, já vou deixar para ti uma indicação de livro, As 12 Regras para a Vida. O mundo exige que a gente tenha força e que a gente se mova, mas tem aquele momento que a gente vai para debaixo do chuveiro e a gente chora para ninguém ver, né? E tá tudo bem, a gente tem que ser de alma e coração, a gente tem que sentir, a gente tem que parar com essa história de que não, a gente tem que ser feliz o tempo todo. Não. Olha só, uma outra pergunta aí da Josélia Orsichowski. Acho que eu soletrei certo aí. Cláudia, como ressignificar uma crença de desvalor? Entendendo qual é a crença, né? Porque a crença de desvalor, ela é o núcleo, né? Mas tem que entender, por exemplo, vou dar um exemplo. Um pai que fala para o filho o tempo todo, você não é capaz. Você não é capaz, você não vai conseguir, você não nasceu para isso.
Tá? Aqui começa a se formar uma crença de desvalor. Essa criança vai ouvir 10 anos que ele não é capaz, automaticamente essa informação vai ficar impressa no cérebro dessa criança. Né? E aí sim, ele toda vez na idade adulta, quando ele tiver que experimentar, fazer coisas, a informação que virá você não é capaz. Então, aqui a gente precisa fazer uma reestruturação de pensamentos disfuncionais. E aí é uma técnica, né, que precisa ser aplicada. Mas a crença de desvalor é só o generalista. A gente precisa pegar o que está dentro dessa crença. Olha só quanta coisa aí, né? Cláudia, o que mais, assim, tu pode nos trazer? Agora ela falou de desvalor e aí a gente percebe pessoas, e aí quando eu falo pessoas, são homens e mulheres, que o tempo todo, antes tu falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que tu trouxesse um pouco mais, que se desvalorizam como pessoas. E o tempo todo, parece que aquilo tá dentro. Está dentro. Como fazer para tirar isso de dentro da pessoa? É só ela mesma? É com tratamento? Como que faz isso para tirar isso? Ela pode sozinha? Não pode? Como é que faz assim? Letícia, agora eu vou vender meu curso. Gente, assim, existem algumas pessoas que conseguem sozinhas, tá? Muito poucas. Né? É muito poucas, porque a gente, voltando para a valorização da psicologia, né? A gente tem uma dor no rim e a gente vai fazer exame para ver o que tem no rim. Então, nós temos dentro do cérebro, nós temos um conteúdo que é inconsciente e outro conteúdo que é consciente, tá? O conteúdo inconsciente é 97% do nosso núcleo cerebral. 97%. Esse conteúdo, ele só é acessado através de ferramentas psicológicas. E é dentro desse conteúdo que estão as tuas crenças. É como uma cebola. Imagina a cebola, você vai descascando a cebola e dentro de cada camada tem uma informação. Até que você chega no núcleo da cebola. Então, o que acontece com uma crença de desvalor é assim, eu não conheço a crença, eu não sei o que está doendo em mim. É como se eu não posso, eu sou intolerante ao leite, mas eu sempre tomo leite. Então, eu sempre entro em contato com a dor. Então, assim, busquem ajuda psicológica, busquem tratamento, busquem autoconhecimento, é o maior investimento. Eu acho que assim, o que a gente está fazendo aqui, Letícia, que é comunicando, que é entregando força, energia, conhecimento, é o maior investimento. A gente investe, né, numa casa linda, num carro lindo, em roupas lindas, a gente investe em sapatos maravilhosos e quanto a gente investe em ajuda psicológica? Porque se a vida inteira você ouviu o teu pai falando que você não é capaz, tua mãe falando que você é burro, quantos pais dizem isso, né? Ou a mulher não nasceu para fazer isso, mulher não faz isso, mulher não pode fazer isso. É claro que você tem essa informação e você vai continuar com essa informação para o resto da sua vida, se você não ressignificar, né? Nós temos uma última pergunta aqui devido ao horário, então... Uma pergunta da Graciele. Cláudia, como evitar o buraco do desvalor nos filhos para que se tornem adultos confiantes? Graci, não tem como. Né? Não tem como a gente evitar, tem como a gente buscar autoconhecimento, né? Tem como a gente entender qual é o melhor comportamento que a gente precisa ter, a melhor linguagem com os nossos filhos, e a gente vai evitar alguns buracos, né? Porque, na verdade, assim, para concluir, nós temos 10 necessidades infantis, nós mulheres e nós homens, por isso que a nossa autoestima é tão baixa, porque nós temos essas 10 necessidades. E se os nossos pais não supriram essas necessidades, nós vamos ficar tudo esburacadinho.
Tá? E aí que vão nascer as crenças de desvalor, de desamor, de desamparo. E aí, assim, os pais estão querendo não colocar esses buracos nos filhos. Mas a única forma de eu não transmitir para o outro é me curando, me autoconhecendo, me melhorando, né? Aí eu sendo um adulto melhor, eu vou conseguir ser um pai melhor, eu vou conseguir ser uma mãe melhor. Né? Eu já cansei de atender crianças adolescentes que chegam, mas eu ouvi a vida inteira o meu pai dizendo que eu sou burro, né? Então ele internalizou essa informação. Então toda a informação passada para os filhos, ela é poderosa. As palavras têm poder. E o universo conspira, né? A favor ou contra. É isso aí. E agora dá tempo de uma última, né? Dá tempo de uma última aí. A Carla Baques. Cláudia, por que a quebra dos padrões e crenças limitantes já pré-estabelecidas ao longo da jornada assusta a maioria das pessoas? Eu vou indicar aqui a história do porco espinho, né? Para vocês assistirem no YouTube. Porque a gente gosta de andar onde é que tá quentinho, né? A gente não gosta do novo. O novo incomoda, o novo assusta, o novo amedronta, né? Então, quando a gente vê uma pessoa com o cabelo pintado de verde, a gente fica assim, olha lá, né? Pra que pintar o cabelo de verde? E a pergunta é, para que não pintar o cabelo de verde? Né? Então, assim, é só um exemplo aqui banal, mas assim, nós gostamos de fazer aquilo que todo mundo faz, porque aí nós ficamos na zona de segurança. Se eu sigo padrões, eu estou seguro. Se eu não sigo padrões, eu estou inseguro. E eu posso ser criticado. No momento que eu sou criticado, eu abalo muito a minha crença de desamor, porque a gente faz as coisas para as outras pessoas. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Se você quer quebrar um padrão, se certifique que você tem autoconhecimento suficiente para isso. Senão você pode se abalar. Legal. Cláudia, estamos finalizando aqui, então, a nossa live. Passou tão rápido, eu fui olhar o horário, eu digo, meu Deus, já terminou. Pois é, tem pessoal aqui fazendo, pois é. Mesmo. Então, passou tão rápido e a gente queria te agradecer, né? Em nome do Sicredi, em nome da nossa cooperativa, em nome dos homens e mulheres da Sicredi União, te agradecer aí por essa noite, ser tão leve, tão verdadeira, tão transparente, que possa inspirar cada vez mais as pessoas, assim como antes a gente estava vendo ali o pessoal comentando, ela inspira, e realmente é uma inspiração, e que tu possa levar cada vez mais essas verdades, porque as pessoas precisam de verdades, né? Às vezes, se a gente não consegue encontrar, tem alguém para nos ajudar. E que a gente possa ser essas pessoas que tragam essas verdades. Para que a gente possa ser a mulher ou o homem da nossa vida, né? E gostaria que tu deixasse um recado final aí para todos. E aí, para a gente poder encerrar a nossa live no dia de hoje. Eu queria agradecer. A palavra é gratidão. Gratidão, Letícia, pelo convite. Gratidão ao Sicredi. É uma honra estar aqui. É uma honra poder compartilhar verdades, né? De uma forma tão leve. E o convite que fica para quem está assistindo é: busquem a sua verdade. Acreditem em vocês. Eu sempre falo, acredita em você, acredita no teu potencial, conhece as tuas competências, desperta o melhor que tem dentro de você e talvez até se permita sair da zona de conforto. Ela assusta, mas nada do que é confortável nos faz crescer. Então, busquem a verdade de vocês. A gente pode encontrar vários modelos de pessoas bem-sucedidas, mas você tem um único modelo e ele mora dentro de você. Tem mais perguntas? Após, a gente vai estar respondendo, então, essas perguntas aí no YouTube, no Face também, né, Cláudia? Então, todas serão respondidas. Boa noite.